Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Meu irmão e minha irmã, como é bom reservarmos um tempo do nosso dia para escutar com atenção a palavra de Deus. Como é bom saber que o nosso Deus deseja falar com cada um de nós. Por isso, com forma amorosa, dirige a sua palavra ao nosso coração. E nós, como seus filhos e filhas, experimentando este amor de Deus, desejamos acolher o que Ele tem a nos dizer. Neste momento, nós reservamos justamente este tempo honesto para acolher a palavra de Deus, pedindo que ela ilumine a nossa vida. Luz para os meus pés, lâmpada para o meu caminho. Que a palavra seja a luz a nos conduzir no nosso dia a dia. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Dizia, portanto, aqui é semelhante o reino de Deus, e a que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou em sua horta. Ele cresce, torna-se árvore, e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Disse ainda, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje somos colocados diante de um pequeno trecho do Evangelho de São Lucas. São 2 pequenas parábolas, mas que trazem uma mensagem muito importante para compreendermos o que é o reino de Deus. Jesus, na sua pedagogia, sempre utiliza de recursos para fazer com que os seus interlocutores compreendessem a sua mensagem. Os seus discípulos daquele tempo, mas também cada um de nós. Por isso, procuremos permitir que este ensinamento de Jesus nos ajude a compreender o que é o reino de Deus. A preferência de Jesus é de ensinar através de parábolas, por isso que hoje nós recebemos essas 2 pequenas parábolas. Como sabemos, parábola é uma forma simples de nos transmitir um ensinamento profundo. Jesus utiliza as imagens do dia a dia das pessoas, aquilo que todos os dias as pessoas lidavam, mas através da imagem dessas figuras do cotidiano, Jesus fala da realidade do alto, da realidade dos céus, da realidade de Deus. Hoje, o intuito de Jesus é ensinar o que é o reino de Deus. É importante dizer que o reino de Deus não é uma realidade somente para o futuro. É verdade que o reino de Deus se tornará pleno somente no futuro, mas já é uma realidade que pode ser experimentada no hoje da nossa história. Cristo inaugurou o reino de Deus e nós podemos já experimentar esta realidade do reino no nosso dia a dia. Nós podemos fazer parte ativamente do reino de Deus. Por isso é com o intuito de ensinar o que é o reino de Deus que Jesus conta estas parábolas. Diz o início do Evangelho justamente isso, aqui é semelhante o reino de Deus e aqui hei de compará-lo. E aí Jesus conta esta primeira parábola. É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou em sua horta. Esta imagem ela é muito bonita, porque o grão de mostarda é bem pequeno. Isso serve para fazermos uma reflexão sobre nós mesmos e do quanto é importante a nossa doação para que o reino de Deus cresça. A semente, o grão de mostarda, é pequeno, mas o Evangelho cuidadosamente diz, ele é lançado na terra, é lançado na horta. E o que acontece quando o grão de mostarda pequeno é lançado na terra? Diz o Evangelho, ele cresce, torna-se árvore e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Pequena, mas se lançada na terra, cresce e torna-se abrigo
para os pássaros. Qual é a reflexão para nós a partir desta parábola contada por Jesus para ensinar o que é o reino de Deus? Primeiro, é que o reino de Deus é um convite para que cada um de nós participe ativamente da construção deste reino inaugurado por Jesus. Muitas vezes nos sentimos pequenos e até mesmo impotentes diante da realidade do mundo onde nós vivemos. Mas a sabedoria da parábola de Jesus está justamente aí. Somos pequenos, como o grão de mostarda, mas se nos lançamos como o grão é lançado na terra, podemos fazer crescer. E mesmo com nossa pequenez, podemos tornar abrigos como o grão de mostarda lançado na terra cresce e torna abrigo para os pássaros. E eu ousaria dizer, meu irmão e minha irmã, são muitas as pessoas que precisam encontrar em nós o descanso, o abrigo necessário por causa do seu cansaço. Então não tenhamos medo, nos lancemos, apesar de nossa pequenez. O reino de Deus é isso, cada um de nós, com o seu jeito de ser, com suas limitações e com suas forças, pecados e virtudes, mas quando se lança, faz crescer o reino de Deus e se torna abrigo para quem precisa. Então não tenhamos medo. A sabedoria do Evangelho é justamente esta, de mostrar que a nossa pequenez, se lançada, poderá crescer e tornar-se abrigo, lugar de descanso para muitos que precisam. E repito, muitos precisam encontrar em nós, que cremos, este abrigo, esse descanso, por causa do peso que carregam no seu dia a dia. E Jesus conta uma outra parábola. A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo ficasse fermentado. Também é uma outra imagem bonita do fermento. Às vezes a gente pensa que para construir, para experimentar, para fazer crescer o reino de Deus, precisamos ser grandes, ser vistos pelas pessoas. Não! O Evangelho ensina que o reino de Deus acontece de forma discreta, assim como o fermento, que não é visto, mas que está ali, no meio da massa, no meio da farinha. E é justamente a presença do fermento invisível que faz levedar, que faz crescer a massa. Por isso, a nossa presença no mundo deve ser assim também. A gente não precisa fazer um esforço extraordinário para que sejamos vistos, para que o reino de Deus aconteça. Não, o reino de Deus acontece às vezes de forma discreta. Não podemos nos esquecer que a missão da igreja, que é fazer crescer o reino de Deus, é justamente esta, de ser fermento. Às vezes, meu irmão e minha irmã, a gente comete um grande equívoco, porque em vez de viver a igreja como fermento, como apresenta o Evangelho, a gente quer que a igreja seja a massa. Não, a igreja de Jesus Cristo não é a massa. A igreja de Jesus Cristo é o fermento, que transforma a massa, que faz crescer a massa. Esta é a igreja de Cristo. Então, tomemos cuidado para não querermos mudar aquilo que realmente é a igreja de Cristo, a sua identidade. Ela é o grão lançado na terra que cresce e torna-se abrigo. Ela é o fermento que é colocado no meio da farinha, que não é visto, mas é justamente este fermento que transforma aquela farinha, que a faz crescer. Assim também é a presença, ou deve ser a presença da igreja no mundo. Invisível às vezes, mas é justamente a sua presença que transforma a realidade do mundo. Assim acontece o reino de Deus. Então tomemos consciência, o reino de Deus não é uma realidade somente para o futuro. O reino de Deus é uma realidade presente, que nós devemos assumir este compromisso de fazer crescer o reino de Deus. Assumamos este compromisso de fazer com que o grão caia na terra, cresça, se torne abrigo, mas que também sejamos este fermento, às vezes invisível, mas que transforma a realidade onde cada um de nós está. O que estamos fazendo para transformar a realidade onde nós estamos? Estamos, de fato, cumprindo a nossa missão de sermos fermento, às vezes não vistos, mas estamos transformando o mundo onde nós vivemos
para melhor, assim como o fermento transforma a farinha e faz a massa crescer, que o Evangelho nos provoque a sabermos assumir o nosso compromisso de fazer crescer o reino de Deus no hoje da nossa história. Meu irmão e minha irmã, como é bom escutar a palavra de Deus, deixar o nosso coração aquecer por esta mensagem. Hoje, uma mensagem de encorajamento por meio dessas duas pequenas parábolas contadas por Jesus, mas que nos ensina o que é o reino de Deus e nos ajuda a comprometer com o crescimento deste reino que Ele inaugura neste mundo. Por isso não tenhamos medo, nos lancemos, mesmo pequenos, podemos fazer crescer o reino de Deus. Assim como o fermento que faz a massa crescer, que leveda a massa. E agora, neste momento, concluindo este nosso encontro de escuta da Palavra de Deus, dirijamo-nos ao Pai e façamos a nossa oração. Pai eterno, te agradecemos por esta oportunidade de escutar a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus, que nos ensina o que é o Teu reino. Ajuda-nos pela força do Espírito, construir sempre o reino de Deus, transformando o mundo onde nós vivemos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.